Aqui nós temos algumas possibilidades da construção do olho, desde a sua estrutura até a parte de ilustração com lápis de cor ou com grafite e estilização. Nós vamos utilizar então o papel sulfite, dividindo ele aqui ao meio. E eu sugiro que vocês sempre coloquem pelo menos 2 pontos, né, de apoio para que a gente consiga fazer a reta bem orientada. Então, esse primeiro traço vai ser o eixo Y. E aqui nós temos o X. Então, aqui a gente vai iniciar a estrutura básica para as linhas, né? Onde nós vamos ter 6 centímetros de largura para o olho. E vamos fazer sobre o X a marcação de 3 no total de altura. Então, aqui vai 1,5 para cada lado. Então, são as linhas que vão nos delimitar qual é a largura e a altura dessa forma que nós vamos iniciar. O olho humano ele vai ter uma forma amendoada. Então, a gente vai pegar esses pontos de X e Y e desenvolver essa linha guia. Na parte inferior, a gente pode já fazer uma linha paralela para poder ter a noção da largura, né, a espessura da pálpebra. Aqui agora a gente vai projetar a íris. A íris ela vai ser um círculo perfeito. Então, a íris, ela faz parte do globo ocular, né? A parte colorida dos olhos que ficam visíveis entre as pálpebras, ok? Então, a pálpebra superior e a pálpebra inferior. A íris, nós vamos projetar utilizando 2/4 dessa largura. Então, essa íris, sabemos, né, que podemos projetar o círculo a partir de uma largura ou da dimensão da altura. Então, nós vamos traçar um círculo perfeito, um esboço, né? E a gente vai perceber que o desenho da forma desse círculo, ele vai sair um pouquinho, né, da linha superior da pálpebra. Então, é bem interessante que nós sempre deixemos aqui na parte inferior um espaço entre a íris e a linha da pálpebra. E essa linha superior, ela indica onde nós podemos fazer essa curvatura, né, da dobra da pele que fica ali da pálpebra. Então, aqui a gente já pode fazer um arredondamento inicial do olho. O próximo item, então, será a pupila. Então, a pupila, ela é um círculo menor e concêntrico, ou seja, ele é alinhado pelo eixo central do círculo em Y e em X. Então, a gente pode verificar aqui, ó, a altura desse círculo tem 3 centímetros, então, bem na metade ali, a gente pode projetar essa pupila. E ele tem em média, né, a gente pode utilizar em média a metade dessa dimensão para projetar a pupila. Nós temos a projeção do brilho. Então, no olho, a gente, quando for aplicar luz e sombra, né, deve lembrar que a textura do olho, ela vai refletir o brilho da luz. Então, esse reflexo, esse brilho, né, ele pode ter vários formatos. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos de luz. Esses formatos, eles vão ficar brancos na hora que a gente ilustrar o olho. Os cílios. Então, os cílios, eles devem acompanhar as linhas curvas do olho, né? Então, a gente tem essa curvatura tanto no superior como no inferior, aonde nós vamos ter os cílios. Então, os cílios, eles podem acompanhar a ideia de um círculo como se ele tivesse vários gominhos. Então, a gente tem uma linha central aqui, como se fosse um alvo, né? Na vertical e na horizontal.
a linha reta no centro e a extrema curvatura desse círculo nas laterais. Então, entre essas duas linhas, nós temos várias outras curvas, ó, como se fossem os gominhos, né, do círculo, tá vendo? Então, o cílio, ele na verdade, ele poderia ser essa curvatura que a gente tem para baixo aqui, só que a gente projeta ela para cima, ó. Tá vendo? Ela tá para baixo, ok? Então eu projeto ela para cima, para baixo, para cima. Então próxima a essa curvatura, a gente pode estar projetando, né, as linhas de cílio, ok? A gente pode brincar aqui, ó, fazer um olho estilizado. Então aqui a gente tem a linha reta do eixo central e o cílio ele vai sair aqui debaixo da pálpebra. Então a gente tem essa linha superior da pálpebra que também tem essa espessura, né? Só que do ângulo que a gente está olhando a gente não vai perceber. E aí, ao invés de sair o cílio reto, a gente vem de baixo para cima a curvatura. Parte de baixo da mesma maneira. Nós vamos projetar também as sobrancelhas. Então, nós vamos utilizar linhas estruturais para essa projeção, tanto para cima, na altura do olho, como uma altura do olho para baixo. Então, aqui, ó, nós temos nesse desenho 3 centímetros, ok? De altura para esse olho, esse estudo. Nós vamos jogar 3 centímetros para cima, 3 centímetros para baixo. Aí a gente vai apoiar a régua no final do olho e na parte, nesse ponto aqui inferior, ok? A gente vai ter aqui o ponto do final da sobrancelha, aqui encostando na nossa íris, né? Finalzinho aqui da íris. Aqui embaixo, a gente vai projetar a linha curva da sobrancelha. E fazendo essa projeção para frente do olho, a gente vai ter o início da sobrancelha. Então, são 3 pontos importantes, ok? Então, esse ponto aqui inferior, ele ajuda a poder fazer essa projeção. Então, esses 3 centímetros nós jogamos para cima é o limite onde a sobrancelha poderia chegar, né? Então, eu vou projetar, ele já tem essa curva, uma paralela aqui, que vai me ajudar a entender, ó, que esse seria o limite da minha sobrancelha, ok? Então, na hora que eu fizer a curva, ela vai chegar no máximo nesse ponto. Daí ela desce, vendo? Então, essa linha de curvatura, a largura que essa sobrancelha vai ter, ela é bem pessoal, né? A definição que você queira estar desenvolvendo. Então, depois, a gente vai ver que aqui nós também vamos ter os pelos na hora de estruturar, né, com as texturas. Mas é importante a gente observar como é que ocorre o sentido, né, desses pelos na sobrancelha. Então, aqui, essa parte da pupila, a gente pode deixar identificado um pouco mais escuro,